São 11 horas em ponto em Juazeiro do Norte. Estamos ao vivo aqui para mais uma live. Esta que é a quinta de uma série que nós estamos fazendo para que você saiba como a UFCA está funcionando durante esse período de quarentena. Nós estamos aqui já desde o dia 16 de março tentando conviver com essa situação. Dessa vez, Dani, eu não estou tendo sucesso em fixar aqui o tema da live, né? Hoje, uma live importantíssima, nós estamos tentando conversar sobre cultura, e aí eu tive sucesso na live passada da pesquisa, eu estou aos poucos tentando me adaptar a essas novas rotinas aí. A gente conseguiu agora, hein? Mas eu tive que apelar para a minha produtora, Daniela Feitosa, que está aqui me acompanhando, mantendo o distanciamento social, tá? Ela fica dando umas dicas à distância, mas aí, felizmente, eu consegui fixar o tema de hoje, que é cultura, arte e cultura na quarentena. Já pensou se a gente não tivesse uma música para ouvir, se não tivesse um filme para ver, se não tivesse um livro para ler, se não tivesse qualquer coisa que nos permitisse suportar esse momento de dificuldade, né? Esse momento de isolamento social, uma coisa que não é própria dos seres humanos, né? Eles são sociáveis, né? A gente precisa de uns dos outros, né? O sociólogo Emile Durkheim falava sobre isso, né, no século XIX, mas esse é assunto para daqui a pouco. Antes, quero conversar com você sobre uma notícia importante que está lá no nosso site, ufca.edu.br. A gestão universitária está querendo saber como é que você está passando essa quarentena aí na sua casa. Você tem um ambiente adequado de estudo? Você tem acesso à internet? Você tem equipamentos eletrônicos com os quais você possa consumir não só produtos de arte e cultura, mas também a desenvolver as suas atividades? Elas estão suspensas academicamente, mas você pode também produzir e ter uma rotina de estudos ainda que esperando o calendário acadêmico ser retomado, né? Então, nós queríamos saber como é que está aí a sua situação frente a essas novas tecnologias, né? Se você tem acesso a elas. Então, a gestão universitária, a Pró-Reitoria de Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e a Reitoria lançaram uma pesquisa, ela está lá no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, também conhecido como SIGA. E aí os nossos 3.878 estudantes de graduação e 222 estudantes de pós-graduação estão convidados a responder esse questionamento. Claro, a gente sabe que apenas as pessoas que têm acesso à internet vão conseguir responder essa questão, mas esses dados eles vão ser cruzados com outros que nós já temos no momento de matrícula dos nossos estudantes, né? A gente tem alguns dados com os quais nós vamos trabalhar para fazer esse levantamento da nossa situação de inclusão digital. Outros detalhes estão lá em ufca.edu.br. Essa pesquisa foi lançada hoje, ela vai passar 15 dias no ar, tá? Ela encerra meia-noite do próximo dia 19 de maio, hoje 5 de maio, uma terça-feira. Nós já estamos aqui há 2 minutos de transmissão, 46 pessoas já nos acompanham ao vivo. E aí vamos chamar daqui a pouco o nosso pró-reitor de cultura, Robson Almeida. Ainda não recebi o convite dele, estou procurando, gente, vocês sabem como eu sou, viu? Tem um pouquinho de paciência que no fim dá certo, viu? Mas eu já estou avisando aqui a minha produção porque não estou enxergando o convite. Talvez seja bom a gente pedir de novo lá pro pró-reitor de cultura, o Robson Almeida, ele pedir de novo a solicitação que eu não estou encontrando. Vi que tem um perfil aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue agora. Ó, eu acho que eu vou conseguir, viu? Vamos ver se eu consegui, gente. Será que eu consegui? Ai, meu Deus, que mistério. Enquanto isso, vou falando para quem está aqui comigo. Eles matam o William, já está por aqui. Consegui, professor Robson. Rapaz, toda live eu apanho. Mas, felizmente, nós já estamos ao vivo com o nosso pró-reitor de cultura, Robson Almeida. Temos 46 pessoas já ao vivo para acompanhar essa importante transmissão. Nós vamos conversar sobre cultura. A UFCA, como instituição inovadora, que é uma instituição que valoriza a cultura não só local, mas a cultura como formação humana, ela tem como dimensão estratégica a cultura, a razão pela qual nós temos uma pró-reitoria de cultura. Essa é a quinta de uma série de lives que nós estamos fazendo para que as pessoas conheçam como a UFCA está funcionando nesse período de quarentena, e nós conversamos com as pró-reitorias que representam esses pilares, né? A de graduação, a de extensão, a de pesquisa, pós-graduação e inovação, e hoje, 5 de maio, estamos recebendo o nosso pró-reitor de cultura, Robson Almeida. Então, nós vamos conversar sobre projetos de cultura, nós vamos conversar sobre
o planejamento da Pró-Reitoria nesse período. Vamos comentar também, como é o tema da live, a importância da arte e da cultura nesse período de quarentena, né, até que a gente possa retomar as nossas rotinas antes habituais, né? Hoje a gente teve que adaptar o que nós temos feito, o que nós temos fazendo, o nosso cotidiano como um todo, né? A maneira como a gente consome, como a gente convive uns com os outros, como a gente conversa, como a gente lida com os familiares, então tudo é novidade. Então, vou passar a palavra aqui rapidamente para o nosso pró-reitor, para que a gente teste o áudio, ver se está bacana, se todo mundo compreende, e depois a gente começa a nossa fala de hoje. Bom dia, professor. Como é que está aí na sua casa? Olha que cenário bonito, hein? Gostei. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia a todos. Você está me ouvindo? Tô ouvindo bem. Já é um bom começo, né? Se a gente está se ouvindo. Também é a minha primeira live. Eu estou aprendendo ainda a lidar com essas coisas do mundo moderno, né? Mas vamos lá. É uma novidade para todo mundo, viu, professor? Daqui para 10 lives que a gente faça aqui na UFCA, eu me adapto com isso. Mas os nossos seguidores estão adaptados, eles são bastante generosos, né, com a gente. Mas, professor, antes da gente começar, gostaria de saber como é que está aí a sua vida na sua casa, né? O senhor está também fazendo essa live, né? A partir da sua residência. Estou aqui também na minha residência, eu moro no bairro de São Miguel, em Juazeiro do Norte, o senhor também mora nessa cidade. Como é que está sendo a vida aí em casa, professor? Então, Ana Paula, a gente está aprendendo a viver nesse momento, né? É um momento que a gente não tinha passado antes. Então, a cada dia que passa, a gente vai aprendendo a conviver com isso. A conviver, a estar nesse mundo de isolamento social, mas também a conviver a lidar com essas novas possibilidades que a gente tem. As possibilidades tecnológicas, o fato da gente estar mais com a família, da gente cuidar da casa, né? São aspectos que a gente não ainda tinha vivenciado, é um contexto que a gente não tinha vivenciado e a gente está aprendendo. Eu estou isolado, né, em casa, com a família, trabalhando, né? Parece que até trabalhando mais que se fosse presencial, né? Rapaz, está ficando repetitivo, todo mundo está falando disso, mas, gente, é porque é verdade, só a gente sabe, né, professor, como é que tem sido a rotina, né? Porque a rotina muda, né, Ana Paula? A rotina ela vai mudando. Aliás, ela é completamente diferente daquela rotina que a gente tinha, que a gente saía para trabalhar, voltava no final do dia. Hoje não, hoje a gente tem que aprender a conviver com o que a gente tem em casa, com a família, com as tecnologias, né? E aí, um grande aliado, e eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é a arte e a cultura, porque sem a arte e a cultura a gente não vive dentro de casa, né? A gente não consegue viver dentro de casa sem ter um mínimo de entretenimento, né? Mas também sem ter um mínimo de apreciação a todas as possibilidades de arte. Então, assim, eu estou isolado desde a época em que a UFCA decretou o isolamento social, né? A suspensão das atividades, e estou trabalhando muito, né? Também estou aproveitando para estudar coisas novas, aproveitando para assistir filmes, séries, aproveitando para ler livros, né? O tempo não, como eu falei, o tempo ele é pouco, porque a gente continua trabalhando, né? E além de trabalhar, a gente tem que dar conta de tarefas em que a gente não dava conta anteriormente, né? Como eu falei, né? Cuidar da casa, né? Essa coisa de as tarefas domésticas, fazer comida, né? Uma série de tarefas que a gente teve que aprender, não é que teve que aprender, que a gente teve que fazer porque o contexto mudou, né? Então, é uma nova vida, né? Minha mãe diz que na época a avó dela dizia que disse para ela quando ela era pequena, né? Que a avó dela, não viveria para passar uma situação como essa, mas que ela, a minha mãe, né, viveria para passar uma situação tão diferente que o mundo nunca tinha visto, né? Talvez seja essa a situação que a avó da minha mãe dizia.
Quem sabe. Eu só estava falando sobre atividades domésticas, eu tenho passado muito por isso. Eu moro sozinha, tudo na minha casa, quem tem que fazer sou eu. Mas eu, pelo menos, almoçava no refeitório universitário, né? Que fica lá no campus de Juazeiro do Norte. Isso já quebrava bastante o galho, porque além de você fazer a comida, você tem que limpar a louça e depois acondicionar em ambiente adequado. E essa rotina tem se repetido sempre, né? Você não pode ficar pedindo delivery o tempo todo, que também é perigoso, né? Então, realmente tem sido uma penúria aí, né? Mas a gente tem fé de que isso vai passar e a gente espera que seja o mais breve possível. Existe uma frase atribuída ao filósofo Friedrich Nietzsche, não sei se o alemão está correto, viu, gente? Mas me esforcei aqui, que ele falava, temos a arte para não morrer da verdade, né? Então, nós temos uma verdade aí difícil de encarar nesse momento, né? A nossa fala vai ser sobre isso hoje, né? E interessante a gente pensar sobre como era o mundo um pouco antes da pandemia, porque a gente falava sobre os problemas ambientais, a gente falava sobre os problemas emocionais que nós temos vivido, sobre a velocidade que a vida moderna contemporânea tem infligido aí para as pessoas. E aí a nossa ideia até então era de que não dá para parar, não dá para parar a indústria, não dá para parar nada, porque nós precisamos de tudo isso. E a gente foi forçado a parar, né? Tem muita gente romantizando isso, mas é no sentido de a gente verificar que sim, tudo é possível, a gente não tem controle sobre o mundo, né? E mais interessante ainda é a gente ver que o carro ficou encostado na garagem, né? Que a gente achava tão importante, as coisas que a gente tinha para fazer nos nossos espaços de trabalho, as viagens que a gente tinha para fazer, os compromissos, né? Que eram muitos, de repente todos foram cancelados, né? E você tá na sua casa refletindo sobre isso, né? Mas a cultura tem mostrado a que veio, né? Porque ficou evidenciado quanto é uma necessidade humana, né? Então, como o senhor, como pró-reitor de cultura, uma pessoa que lida com isso, músico que é professor, né? Tem certamente uma ideia bastante consolidada dessa discussão e nós gostaríamos de conhecê-la, aproveitando que 53 pessoas nos acompanham ao vivo, às 11h12 da manhã, aqui direto do perfil da UFCA no Instagram. E antes que o senhor comece a sua fala, vou lembrar você que este conteúdo está sendo transmitido na língua brasileira de sinais, no perfil acessibilidade.fca. Os intérpretes de hoje são Otiniel Rodrigues e Francisco Andrade, eles estão com apoio técnico da também intérprete e tradutora da língua brasileira de sinais, Soraya Mendes, tá? Então, você que prefere assistir esse conteúdo em Libras, só correr lá, acessibilidade.fca, você acompanha tudinho, não fica por fora de nada do que a gente está dizendo por aqui. Então, professor, por favor. Então, eu acho que no futuro, né, os historiadores, os sociólogos, né, os filósofos, eles vão poder explicar melhor essa situação que a gente está vivendo, né? Porque é uma mudança no mundo, né? Não só uma mudança no modo de viver, mas uma mudança na economia, uma mudança no modo de consumo também, né? É como você falou, o nosso carro está parado, né? Nossas melhores roupas estão guardadas, né? Nossos mais melhores caras, as mais caras. Pois é, eu vou dizer as melhores, porque as melhores nem sempre são caras, né? Sim, então, é verdade. Uma mudança de vida que talvez a gente não consiga explicar isso agora, né? Mas no futuro, os estudiosos, os especialistas, principalmente os das ciências humanas, vão conseguir explicar para a gente esse novo contexto, né? Porque a gente mudou a nossa forma de ver o mundo, a gente mudou a nossa forma de consumir, né? O capitalismo também precisa compreender, né, que o consumismo ele está mudando no sentido. Quando a gente parte para o tema da arte para a cultura, o próprio mercado da arte e da cultura, ele também modificou, né? Hoje a gente está vivendo, ao invés de viver de shows ao vivo, a gente está vivendo de lives, de shows através de lives, né? E aí você consegue viver a enxurrada de lives com artistas famosos, né? Inclusive com artistas pequenos, né? Talvez a gente consiga ver uma democratização, né, da cultura e da arte, no sentido de que vários artistas pequenos, quando eu falo pequenos é que não tem projeção nacional ainda, né, com espaço em lives, com espaços em canais de YouTube, com espaço nas redes sociais,
se propagando hoje e entrando na casa das pessoas. Então, assim, é uma nova maneira de ver o mundo e uma nova maneira de ver a cultura. É óbvio que a gente que consome cultura, né, que vive da cultura, também temos que repensar a nossa forma da gente lidar com isso, né? Porque, como eu falei, hoje a gente tem uma enxurrada de lives, né, tanto para todo tipo de temas da cultura, de linguagens artísticas, né? E a gente ainda está aprendendo a viver, assim. Eu acho que eu nunca assisti tanta live, Ana Paula, nos últimos dias. Mas já tinha feito uma, professor. Tá fazendo muita live? É a primeira vez. Vamos fazer outras, viu? E falando em apresentações artísticas, professor, a gente sabe, o senhor é músico, toca vários instrumentos. A gente quer saber se o senhor vai tocar hoje ou ainda nessa live, viu? Então, você que está curioso de saber aí se o professor Robson vai tocar aqui hoje pra gente, fica ligado aqui até o final da live. Eu vou tentar convencê-lo para ver se a gente consegue uma palhinha aí desse grande artista aqui da região do Cariri. Agora, professor, vamos aos trabalhos, né? A Procult, a Pró-Reitoria de Cultura, ela exerce uma importante atividade na instituição, ela faz uma curadoria, uma organização dos nossos projetos de cultura, também é responsável por tutorar algumas das nossas bolsas estudantis, né? Um abraço aí para a Marcelete, que está assistindo aqui a nossa live, mandou uns emojis aqui, alegrinhos. Né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que eles estão funcionando nesse momento, né? Assim, como é que estão as bolsas, sabemos que elas foram mantidas, né? Mas como é que está sendo a readequação dos projetos, né? Se eu puder citar aqui algum que tem continuado as suas atividades, a gente gostaria de saber como eles estão conseguindo, uma vez que estamos em quarentena, né? Que nós estamos praticando distanciamento social e as atividades que antes eram habituais não estão sendo mais possíveis. Isso, todas as bolsas foram mantidas, né? Primeiro, é importante dizer que essa foi uma política da universidade, manter todas as bolsas acadêmicas, né? Principalmente porque é um momento em que os estudantes mais precisam, né? Então, a universidade adotou a política da gente manter as bolsas e os projetos se adaptarem para realizar suas atividades de forma remota. Na Pró-Reitoria de Cultura, a gente tem 3 categorias de bolsas, que são as bolsas de cultura, as bolsas de esporte e as bolsas de arte. Então, todas essas 3 categorias nós mantivemos nesse período. Óbvio, incentivando aos projetos que façam adaptações na execução dos projetos, priorizando, né, fortemente as atividades remotas. A grande maioria desses projetos, Ana Paula, eles foram concebidos para fazer atividades presenciais, né? E aí os projetos também precisaram dar essa repaginada para fazer atividades remotas. Então, não foi fácil, né, tanto para a Pró-Reitoria como para os projetos, a gente se adequar a essa nova realidade, né, que é necessário. Hoje, como dizem os especialistas, a Organização Mundial de Saúde, a melhor forma de combater a pandemia hoje é com o isolamento social, né? E aí dentro do isolamento social a gente surge com várias questões. E a arte, a cultura é um fator importante dentro desse processo de isolamento social. Então, esse também foi um dos motivos que nós nos esforçamos, junto com os projetos, para manter as atividades ininterruptas. Nesse momento, né, como ainda nós estamos ainda no primeiro mês de atividade, que as bolsas começaram agora em abril. Então, a grande maioria dos projetos ainda estão replanejando suas atividades, estão se adaptando, né, estão traçando novas estratégias. Né, então, a gente está construindo juntos com os projetos. Nós pedimos aos projetos que nos enviassem um novo planejamento com base nas atividades remotas, e aí a gente está recebendo esse planejamento, e logo mais a gente vai conseguir aí divulgar as ações dos projetos. A gente vai conseguir, muito provavelmente, reproduzir nas redes sociais essas atividades que os projetos vêm fazendo. Mas eu acho que a gente vai ter muita coisa boa por aí com os projetos. Porque uma coisa que a gente sempre fala no meio da cultura, Ana Paula, é que quem trabalha com arte e cultura é muito criativo. Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer grandes coisas aí com o planejamento desses projetos e com o planejamento das bolsas, né? Que eu acho que foi muito louvável a universidade ter feito o esforço de ter mantido essa política de bolsa durante a pandemia. A gente sabe que tiveram algumas universidades, instituições brasileiras que, infelizmente, suspenderam as bolsas, né?
mas aí a gente teve esse cuidado de manter para que os projetos também desenvolvam uma nova perspectiva de executar os projetos, né? Eu tenho visto, eu tenho assistido algumas palestras, algumas lives online, e eu tenho ouvido vários especialistas falarem sobre diferentes aspectos do comportamento da arte e da cultura nesse período, né? Muitos dizem que não é a mesma coisa você fazer arte e cultura com atividades remotas, mas muitos dizem também que é uma falta de... Não é que é uma falta, mas o hábito. É o hábito da gente não ter tido, né, a presença, a forte presença de atividades online e que a gente está se habituando. Ontem eu estava numa live de uma pessoa da minha área que trabalha com o ensino de instrumentos e ela estava falando que ela já trabalha com o ensino de instrumentos online há mais de 10 anos, né? E esse professor disse que para ele é tão eficiente o ensino de instrumentos online quanto presencial, né? Isso é uma opinião deste professor, né? Professor chamado Elias Coutinho, estava assistindo a live dele ontem, né? É claro que muitas vezes a gente fica cético com uma afirmação dessa, né? Ele dizia que era porque a gente não tem o hábito, né? E a gente está passando para esse hábito agora, neste momento, né? Então eu faço essa transposição dessa citação do professor Elias Coutinho para todas as atividades de esporte, de arte, de cultura, né? Eu sempre digo que uma das nossas atividades que mais impactou, né, que o isolamento social mais impactou, foram as atividades de esporte da Pró-Reitoria de Cultura. Porque as atividades de esporte, a grande maioria delas, você precisa de uma quadra, né? Você precisa, principalmente os esportes coletivos, você precisa da interação com outras pessoas, né? Você precisa fazer a atividade física com equipamento, com bola, enfim, né? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho de um projeto que a gente vai lançar hoje, que é o FCA em Movimento, né? Como que a nossa equipe de esporte está se reinventando para poder oferecer atividades de esporte para a comunidade. Então é isso, eu estou falando sobre várias coisas, mas é porque as coisas vêm acontecendo. Não, tô deixando você bem à vontade, tô adorando o nosso bate-papo, tá? Você já deu aí spoilers do que a gente vai falar daqui a pouco, né? Um projeto novo aí da Pró-Reitoria de Cultura, mas de fato, a ausência da convivência, né, com as pessoas vai trazer determinadas consequências e estar mais presente na vida digital vai trazer outras. Então, há prós e contras em qualquer situação. Eu acho que a gente ganha na potencialização disso. Qualquer pessoa que estiver seguindo a UFCA no Instagram, não importa o país onde ela esteja, ela pode estar acompanhando a gente. Então, isso é um ganho. Agora, a gente não poder ver a reação das pessoas. Fico pasmando aqui muitos comentários, né? Como o do Sérgio Vasconcelos, o nosso educador físico, que está aí à frente do projeto UFCA em Movimento, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, né? Então, é muito legal que as pessoas tenham novos acessos, né? Agora, você não poder estar com elas vai trazer outros prejuízos e assim, a gente tem que ir vivendo a vida com as limitações e as potencialidades que nós temos. Mas, como bem disse nosso pró-reitor de cultura, criatividade aqui é o que não falta, né? E se eu falava de esporte, um dos projetos bacanas da cultura, da Pró-Reitoria de Cultura, é o de judô, né? Que é até feito por um estudante da engenharia de materiais, judô na prática social e esportiva, o nome do projeto, e ele ministrava aulas de judô, né? Bem bacana. Esse projeto, ele tem continuado, professor? Tem sim, Ana Paula. A gente trouxe esse projeto como exemplo, óbvio, é o que a gente escolheu como destaque, mas é óbvio que vários outros projetos estão funcionando, né, plenamente. Antes de falar especificamente sobre o projeto, eu acho que é importante falar que, apesar do nome da Pró-Reitoria ser Pró-Reitoria de Cultura, mas a gente trabalha fortemente com a linha do esporte, né? Como eu falei anteriormente, que a gente tem vários projetos na área de esporte. A gente entende cultura como um arcabouço enorme, né? Que engloba não só as linguagens artísticas, mas também que engloba a cultura do movimento, do corpo, as práticas esportivas, né? A cultura popular, os direitos humanos, as atividades de idiomas também, que daqui a pouco a gente vai falar sobre as atividades de idiomas. Então, o judô, ele é um projeto de um estudante da engenharia de materiais, e que ele foi concebido inicialmente para oferecer a prática de judô para a comunidade,
né? Comunidade em geral, né? Inclusive, a gente tem vários projetos dessa natureza, em que a gente oferece uma prática corporal, uma prática esportiva e uma prática do movimento para a comunidade, né? Abertamente para a comunidade. Então, o projeto do judô, ele adotou o Instagram como uma rede social, e lá no Instagram, né, com o replanejamento das atividades remotas, eles estão fazendo vídeos falando sobre o judô, estão comunicando para a sociedade contextualização histórica, técnicas do judô, com o objetivo de divulgar essa prática para a comunidade, que é uma prática ainda um tanto quanto conhecida, mas profundamente ainda falta, né, ser disseminada. Então, é um projeto muito bacana, está lá no Instagram, né, e ele fica postando vídeos, fica postando fotos, fica postando técnicas, fica postando explicações, né? É um projeto que vale a pena conhecer o Instagram do judô, do aluno da Engenharia de Materiais. Ah, muito legal. A Gabriela Catunda, que ela está aqui com o seu perfil Se Acalme, né? Ela lançou aqui a arroba desse projeto, né? O Judô UFCA, arroba Judô UFCA. Então, quem quiser prestigiar essa importante iniciativa, dá uma olhadinha lá nesse perfil do Instagram. É interessante a sua fala sobre a abrangência da cultura, né? Porque cultura é tudo que caracteriza um agrupamento humano, né? Então, o que você come é cultura, o que você fala é cultura, o que é ensinado é cultura, o que a gente faz com o nosso corpo é cultura, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas têm aquela visão engessada, né? De que cultura é museu e uma pessoa tocando, né? E isso é maravilhoso, mas é bastante mais do que isso, né? É tudo que nos caracteriza e o que nos permite conviver. Porque, imagine, né? A gente está aqui em distanciamento social, mas existem equipamentos eletrônicos e a gente compartilha uma mesma língua com a qual nós podemos continuar convivendo, né? E se a gente não compartilhasse esses códigos, né, que a gente atribui à cultura, então a gente não teria condição, né, de ter esse sentimento coletivo, né? Seríamos uma população coesa, né? Então é muito importante pensar a cultura de uma maneira um pouco mais abrangente de fato, e é importante a gente trazer esse debate para cá. Outro projeto muito legal que está vinculado à Pró-Reitoria de Cultura é o Observatório Cariri de Políticas Culturais, né? Eles que pesquisam o audiovisual aqui na região do Cariri, e a gente está falando sobre novas tecnologias e sobre suportes, né? Arte em diferentes suportes. Então, é fundamental que esse projeto tenha continuidade. Como é que ele está se desenvolvendo nesse período de quarentena, professor? Então, antes de falar do projeto do audiovisual, é importante essa sua fala, Ana Paula, porque uma grande parte da comunidade acadêmica entende que a Pró-Reitoria serve aquelas pessoas que transitam somente pela cultura, né? E a gente tem aí um projeto de esporte com alguém da engenharia. Então, eu não sei se as pessoas sabem, mas a Pró-Reitoria de Cultura, ela transita por todas as áreas de conhecimento da universidade. Então, a gente tem tanto docentes, técnicos e estudantes de vários cursos, né? Então, a gente tem vários projetos da Faculdade de Medicina, a gente tem vários projetos das engenharias, a gente tem vários projetos do ISCA, do CSSA. É importante porque a cultura, ela é interdisciplinar, né? E ela transita por todos esses aspectos. A Pró-Reitoria, ela não serve somente a um nicho, mas ela serve a vários, né? A vários grupos sociais, né? A cultura, ela é democrática, né? Então a gente tem, eu vou dar um dado aqui, né, interessante, que a gente fez uma pesquisa do observatório, que eu vou já falar sobre ele, em que a grande maioria dos nossos estudantes da área de práticas esportivas vem das engenharias, né? Isso é muito legal, porque você percebe o trânsito que a Pró-Reitoria e que a cultura, ela tem em toda a universidade, né? Sim. E aí o observatório que fez essa pesquisa desenvolve uma série de outras pesquisas na área de cultura, né? E aí uma delas é essa que você falou, que eu estou pescando aqui, tá? Estou olhando porque eu estou pescando. Pesca, eu tenho minha colinha aqui também, gente. Cartografias audiovisuais do Cariri Cearense. Então, esse é um dos projetos de destaque do observatório, que é coordenado pelo professor Ivan Satuf, e essa pesquisa está sendo coordenada pelo professor Rodrigo Capistrano, com a cooperação dos bolsistas do observatório. Então, esse projeto, o objetivo dele é mapear e realizar um percurso histórico da produção audiovisual do Cariri e sobre o Cariri, né? Então, no ano passado, eles já apresentaram resultados preliminares, e esse ano a pesquisa continua. E o bacana disso tudo é que a pesquisa
está sendo continuada nesse período de isolamento social. Né? Então, é uma pesquisa em que busca informações nos catálogos de festivais, em livros, Cinemateca Brasileira, na internet, entrevista com produtores. Né? A gente sabe que o Cariri é um forte espaço de produção audiovisual. Né? Inclusive, a gente tem aqui no Cariri vários cineclubes, né? Não funcionando agora, né? Porque está num período de isolamento social, mas a produção audiovisual e o consumo de audiovisual no Cariri é muito forte. Né? A gente vê a larga produção que a gente tem feito aqui, que vem desde a da década de 60, década de 70, né? Com essa produção fortíssima na área do audiovisual. Né? E a tendência é que isso, né, se amplie, essa produção audiovisual seja ampliada. Eu fico encantada, eu que não sou da região, eu fico encantada sabendo essas histórias aqui do Cariri, que é um lugar que tem uma relação com a natureza e com a cultura e com a sua história muito forte. Então é uma delícia ouvir, né? Então você que é da região, ou você que não é da região e não conhece essa história, assim, essa relação do povo caririense com a arte, né? E com os seus antepassados, assim, pessoas que faziam arte já há bastante tempo, né? Que têm aí os seus mestres de cultura, pessoas que trazem, né, essas tradições antigas aí do campo da arte e da cultura, conheça. Eu acho que é importante a gente conhecer, independente da nossa área. É uma formação humana. Como bem disse o professor Robson, a cultura ela transita em diferentes grupos. A intenção da universidade, ao tornar a Pró-Reitoria de Cultura, ao tornar a cultura um pilar e, portanto, haver uma Pró-Reitoria de Cultura, é exatamente essa, para interferir na formação cidadã das pessoas, né? Para que as pessoas tenham os benefícios que a arte traz. Né? Porque nem sempre as pessoas têm a dimensão exata da arte, né? De que a arte ela requer disciplina, requer aplicação, requer diálogo. Então você aprende muito fazendo arte, aprende muito andando no meio de tudo. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que é só ir tocar, ir para show, tem muita essa coisa do entretenimento, né? Que é importante também, ele cumpre seu papel, claro. Mas a arte, ela traz outras dimensões formadoras importantíssimas para o ser humano. Ela é fundamental, é isso que nós estamos querendo dizer, entendeu? Ela não é supérflua, ela existe por uma razão. E não à toa foi nas nossas primeiras manifestações, né? A ciência ela veio bastante depois das nossas primeiras manifestações artísticas, né? É a nossa mãe, aí a arte e a cultura, né? Então é bastante importante que todos se apropriem disso. E o professor Ivan Satuf e o professor Rodrigo Capistrano, dois queridos, um beijo para eles, né? Tenho sempre muito prazer de encontrá-los quando a gente consegue, assim, conversar, né? Infelizmente não vai mais acontecer tão cedo, nós estamos em distanciamento, né? Mas são pessoas que me faziam muito felizes quando eu as vir, né? Então, muito bacana. A arte não é só importante para a nossa vida, né? A arte e o entretenimento, mas ela é também essencial para a nossa existência. Isso. Muito importante ter ficado bem claro, assim, né? A gente já sai feliz dessa live se esse recado já tivesse sido dado, né, professor? E outro projeto legal é esse de idiomas, né? Que é outra forma. A gente estava conversando sobre códigos compartilhados, né? Então, a gente conseguir compartilhar outros códigos, no caso, outras línguas, né? Nos permite ampliar o nosso leque cultural, estar em contato com outras pessoas de diferentes hábitos, diferentes espaços. E isso enriquece a experiência de qualquer ser humano, né? Além dessas questões de o mercado exigir, que é importante e tudo. Mas, para além disso, existem utilidades, né? Você aprender um segundo idioma. E a UFC, ela oferta cursos de idiomas por meio da Pró-Reitoria de Cultura. Ora, que bacana, né? Temos aí novidades sobre esses cursos, eles estão acontecendo. Como é que tem sido aí com esse processo de distanciamento social, professor? Sim, as atividades de idiomas, que é uma outra vertente que a Pró-Reitoria atua, ela está acontecendo, né, agora de forma remota, com atividades online. Antigamente a gente tinha uma parceria, um apoio muito forte da CAPES através do Idiomas Sem Fronteiras. Desde o ano passado houve aí algumas dificuldades, né, em relação ao Idiomas Sem Fronteiras, mas a universidade ela manteve as atividades do Idiomas Sem Fronteiras. Então, atualmente a gente está funcionando um curso que está acontecendo esta semana, inclusive. O curso começou ontem, né? Uau! As inscrições foram encerradas no primeiro dia, né? De tanta procura que houve, né? Quem coordena as atividades de idiomas na Pró-Reitoria de Cultura é a professora Isaura Ruth, né? Que tem a formação na área de inglês.
E as aulas acontecem de forma remota e tem um momento durante a semana em que o professor ele faz uma interação através do Google Meet com os alunos para tirar dúvida. A gente chamou esse momento de Teacher Help, né? Teacher, então, help me, please! Teacher, help me, please! Então, as atividades estão acontecendo. A gente, por enquanto, está com uma turma aberta, que está funcionando esta semana, né? A gente abriu 35 vagas. A procura foi tanta que a gente ampliou para 50 vagas e tudo encerrou no primeiro dia. Mas fiquem tranquilos, porque a gente vai abrir mais turmas. A gente acabou de fazer uma seleção na semana passada de mais um professor, né, que é um estagiário, que a gente fez o contrato para ele começar nos próximos dias e assim a gente vai conseguir abrir várias outras turmas. A procura pelo idiomas, pela aprendizagem de idiomas, Ana Paula, é muito grande na Pró-Reitoria de Cultura, muito grande. Uhum. Né? Antes a gente aplicava o TOEFL, que é um teste de proficiência internacional, né? E a gente não está aplicando agora por vários motivos, mas a gente está continuando com as atividades de ensino. Então, fiquem tranquilos que a gente vai abrir mais turmas, as atividades vão continuar. E eu estou falando isso porque muita gente me pergunta, né? Já está falando logo, né, professor? Antes que vocês perguntem. Mas a gente vai abrir mais turmas, né? A gente, nos próximos dias. E a gente ainda também, é bom frisar, que a gente ainda está experimentando essas novas metodologias de atividade online. Porque todas as nossas atividades do ensino de idiomas eram atividades presenciais. Então a gente está experimentando ainda e eu acho que a gente vai ter bons resultados, né, no ensino de idiomas. Por enquanto a gente está só com inglês, né, por causa da grande demanda, né, a gente optou por trabalhar só com inglês porque é uma demanda muito grande. Né? A gente antes trabalhava com outros idiomas, com francês, com espanhol, enfim, com vários outros idiomas. Mas a procura era pequena, né? E a gente decidiu focar no ensino do inglês, que a procura é exponencial. Sim, imagina, porque de fato a língua inglesa ela tem grande abrangência nas publicações científicas, né, e no turismo, assim, né, geralmente as placas de instrução nas cidades, nas grandes cidades do mundo, elas têm a língua nativa como principal destaque e embaixo a língua inglesa, né, então de fato é bastante importante para a apropriação cultural dessas manifestações internacionais ter domínio do inglês, né? Os estudantes e os professores e os técnicos procuram muito também com fins de intercâmbio. Né? Alguns procuram muito também por causa da pós-graduação, que existe proficiência numa língua. Enfim, né? São vários os motivos da procura pelo inglês. É verdade. Olha, o Sérgio aqui, nosso educador físico, ele está só comentando aqui, dizendo que essa é uma excelente oportunidade de aprender outro idioma, e de fato mas eu sei o que ele quer. Ele está esperando o grande momento que a gente vai lançar esse projeto novo da Pró-Reitoria de Cultura, que ele está à frente, que é o UFCA em Movimento. Então vamos acabar com a agonia do Sérgio, vamos falar de uma vez. E aí, professor, no que consiste esse UFCA em Movimento? Primeiro aí, um abraço para o Sérgio. Um abraço para a Lívia e um abraço para toda a equipe da Pró-Reitoria de Cultura que está nos assistindo aí, né? Só queria dizer que é uma equipe maravilhosa, né? E que graças a essa equipe a gente está conseguindo fazer muita coisa, só para lembrar. Então, hoje, Ana Paula, a gente gostaria de lançar o projeto UFCA em Movimento, né? Que é um projeto que foi idealizado, né, pela equipe da Pró-Reitoria de Cultura para a gente oferecer atividades físicas, né, atividades físicas para as pessoas que estão em casa. A gente sabe que as pessoas que estão em casa, em isolamento social, a dificuldade para fazer atividade física é imensa, né? Você não pode ir para academia, você não pode pedalar, você não pode caminhar, tem uma série de restrições. Mas com isso a gente não quer que a gente quer que as pessoas não fiquem paradas, né? A gente quer que as pessoas se movimentem. Então, para isso, a gente está fazendo vídeos, produzindo vídeos, né, com instruções de como fazer as atividades físicas em casa. Né? E aí os vídeos são bem didáticos, né? O nosso educador físico ele explica, né? Tem tanto atividades moderadas como atividades físicas leves, né? E aí a gente só está pedindo em que as pessoas, quando realizar as atividades, postem nas redes sociais, né? Com a hashtag UFCA em Movimento e com a hashtag Cultura na UFCA.
né? Muito Para a gente ter bem. um retorno disso e também para a gente visualizar como que isso está chegando nas pessoas, né? Então, assistam os vídeos, tá? A gente está publicando semanalmente vídeos novos no Instagram e você pode fazer em casa com você, com seu esposo, com sua esposa, seu companheiro, companheira, com seus filhos. Eu conheço gente que está fazendo com os filhos também essas atividades físicas, né? Então está sendo muito legal o retorno, apesar da gente já ter começado há algumas semanas atrás, mas o lançamento oficial é hoje, né? Com essa live. Bacana, professor. Olha, eu reclamava tanto de ir para academia, né? E agora que eu não posso, ó, eu tô redonda aqui, eu já tô passando aqui da sua tela do celular. Brincadeira, gente, mas é realmente muito difícil a gente praticar atividade física, tanto porque nós estamos trancados em casa, quanto porque nós estamos trabalhando mais, né? Eu acordo, trabalho, durmo, acordo, trabalho. De fato é muito difícil, não é algo que você prioriza. Mas, em se prolongando essa situação, é algo que vai afetar a saúde das pessoas, que é com isso que nós estamos preocupados, né? Que você mantenha a sua saúde até o retorno, né? Não só a saúde, Ana Paula, mas também não só a saúde física, mas a saúde mental também. Claro, sim. Né? Há um impacto psicológico muito forte do isolamento social. E a gente já sabe, né, comprovadamente científica, que as atividades físicas, elas minimizam o impacto psicológico na nossa mente, no nosso corpo, né? Então, também para isso, né? Não só para que as pessoas possam fazer atividades físicas porque não estão indo para a academia, mas também para a gente minimizar o impacto psicológico do isolamento social, né? E aí, eu convido todo mundo para assistir os vídeos, eu convido todo mundo também para fazer os exercícios físicos, né, em casa. Chama o companheiro, chama a companheira, chama o filho, chama todo mundo. E se não tiver ninguém para chamar, chama o cachorro para fazer junto, né? Professor, estou só esperando, estou ansiosíssima. Vai ser no dia 11 de maio, próxima segunda-feira, aqui no perfil UFCA Oficial. A gente vai lançar o primeiro treino, mas antes disso, a gente vai lançar um aquecimento, que vai ser padrão para todos os exercícios. Antes de você iniciar suas atividades, você vai fazer esse aquecimento, tá? Então, até a segunda-feira a gente posta esse vídeo também. Tá? Vai ter outros detalhes sobre isso. Lá no fca.edu.br vai ter notícia também sobre isso, explicando todos os detalhes desse projeto. Tá? E é como o professor bem disse, né? A cultura está aqui para isso, né? Para fazer com que a gente resista a esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. Né? É ela que nos permite atravessar esse deserto árido aí da quarentena. E é o que a Lívia Silveira, nossa coordenadora de esporte lá da Pró-Reitoria de Cultura, está dizendo, a prática de atividades físicas é fundamental para o nosso bem-estar durante esse período. É exatamente isso. Lívia, um beijo para você, para toda a equipe da Procult, parabéns pelo projeto. Vai ser certamente muito importante para a nossa comunidade acompanhar esses vídeos, né? E eu vou ver se eu posto também. Lembrando que não é só para a comunidade da UFCA, é para a comunidade externa também. Exatamente. O nosso Instagram está aberto, gente. Divulgue aí para os seus amigos, pessoas dos outros países. A internet ela pega em 180 países, então aproveita, já difunde isso aí, né? Que é importante para todo mundo acessar esse serviço, né? Tão bacana. Né? Agora eu vou fazer um acordo aqui com o senhor, viu, professor? Se o senhor executar uma música aqui agora para a gente, eu posto lá aqui, né, no caso, perfil oficial do Instagram, fazendo exercícios lá do FCA em movimento. Será que o senhor entra nessa aqui comigo? O Robson parou. É a melhor maneira, né, de você fugir. A sua fala tá cortando. Não, mas agora retomou. Estava apostando com o senhor o seguinte, ó, mamãe entrou agora, mamãe é testemunha. Verônica Lima está lá em Fortaleza acompanhando essa live aqui do Instagram às 11 horas e 43 minutos. A gente já está encaminhando para o fim. O que eu estava dizendo para o senhor é o seguinte, se o senhor tocar uma música agora, aí com o saxofone, que eu sei que está aí pertinho, eu posto uma foto fazendo exercício do FCA em movimento assim que o projeto sair aí nas nossas mídias. O que é que o senhor me diz? A gente tem um acordo? Tem um acordo, tá combinado. Eu quero ver você postando então, na sua já foto. Pega aí, professor, é agora. Não, vou colocar lá o FCA em movimento, tudo direitinho, vou ser obediente, mas aí o senhor vai ter que tocar alguma coisa pra gente agora. O que é que o senhor trouxe aí pra gente? Eu vou tocar Maria Maria, do Milton Nascimento, né? É uma música que eu gosto muito.
Vou pegar aqui meu Excelente. saxofone. Ai, E meu eu Deus. vou tocar também em homenagem às mães, que é próximo domingo, né? É o Dia das Mães. Então, Isso. um abraço aí para minha mãe, para todas as mães aí que estão nos assistindo. E Maria Maria é uma música muito conhecida, que fala de uma mulher guerreira, né? Que fala de uma mulher de força. Então, eu não vou cantar, Sim. vocês sabem a letra, eu vou só tocar um trechinho, porque a gente não tem tanto tempo, mas é só para fazer essa homenagem ao Dia das Mães e que, por tabela, a gente faz uma homenagem às mulheres, a todas as Marias desse Brasil, dessa universidade que a gente está construindo. Muito bem, então tome seu tempo. Não sei como é que vai soar o áudio aí, mas espero que soe. Eu vou ficar em pé que vocês podem ver melhor. Pronto, bacana. Eita, rapaz! A gente não pode ouvir as palmas aí dos nossos seguidores. 48 pessoas assistiram essa bela execução. Mas estou aqui fazendo jus, né? Não, ouvi bem direitinho. E quero agradecer também, porque mamãe viu, né, professor? Já é um presente que eu posso dar à distância. A Lívia mandando aqui os parabéns, dizendo arrasou chefe, olha aí, a Cleiviane Vasconcelos, que também compõe a Pró-Reitoria de Cultura, também mandando aí o aceno, dizendo que foi bacana, estamos a 45 minutos, às 11h47 da manhã, já em transmissão, tá? Então, já estamos encaminhando para o fim da nossa transmissão. Também gostaria de falar sobre o rendimento esportivo, né, que também é um projeto da Pró-Reitoria de Cultura. Também tem Semana do Meio Ambiente, um projeto aí feito em parceria com o Campus Brejo Santo. Nós temos pouco tempo, professor, para falar sobre essas duas iniciativas. Assim, peço desculpas, porque infelizmente nós não temos aí o tempo que gostaríamos, né, para conversar sobre cultura, que é uma coisa que nunca esgota, né? A gente pode falar o dia inteiro sobre isso. Né? Mas fica aí a palavra para o senhor comentar essas duas iniciativas antes de fazermos aqui as considerações finais e encerrarmos a transmissão de hoje, por favor. O bom de tudo, Ana Paula, é porque ficou um gosto da gente fazer outras lives. É isso, né? E finalmente as lives da UFCA ficaram musicais, né? A gente está seguindo tendências. Aqui foi só um trechinho, as próximas vezes a gente faz mais música, né? A gente faz uma coisa mais elaborada. Né, que é só para a gente dar um gostinho também, que esse período de isolamento não vai impedir da gente fazer arte, cultura e esporte. Sim, é isso. Então, assim, e falando sobre as nossas coisas. Falando rapidamente aqui do projeto de rendimento esportivo, é um projeto que a gente tem, em que a gente oferece bolsas para os estudantes atletas, né, treinarem e representar o nome da universidade em competições. Né? Então, a gente oferece uma bolsa, os estudantes treinam e a gente dá o apoio para os estudantes irem competir. Muitos estudantes vão participar de competições regionais, estaduais e até nacionais. Né? Então, no ano passado, a gente teve, nos anos anteriores, a gente teve vários estudantes que voltaram com medalhas, né? E a gente tem bons resultados. Né? A gente sabe que essa é uma política de incentivo ao rendimento esportivo muito forte e que para que uma pessoa ela possa se desenvolver para o alto rendimento esportivo, ela precisa de apoio. Né? Sim. E eu acho que é o mínimo que a gente pode oferecer, uma bolsa e uma estrutura e um apoio à participação dessas competições. Né?
E o outro projeto que eu acho que vale a pena divulgar, já aproveitando a fala para a gente pegar o tempo, é que no dia de 3 a 5, deixa eu pescar aqui, tá? Vamos lá, pesca aí, pesca aí. De 3 a 6 de junho, né, o campus de Brejo do Santo, juntamente com a Pró-Reitoria de Cultura, estão organizando a 6ª Semana do Meio Ambiente do Cariri Ocidental e o 2º Encontro de Saberes Indígenas do Semiárido. Vale ressaltar, Ana Paula, que todas as atividades desses eventos, que vão ocorrer simultaneamente, eles vão ser online, remotas. Sim. Né? Então, os eventos eles têm o objetivo de dar destaque a essa discussão do meio ambiente, mas também de dar destaque à discussão sobre os saberes indígenas, de dar visibilidade a esses saberes, de dar visibilidade e de valorizar, né, no sentido de que a gente precisa reconhecer, né, a importância desses saberes para a nossa existência. Então, quem está organizando, né, que está participando diretamente da organização, é o professor Will, lá de Brejo Santo, juntamente com a nossa coordenadoria de política cultural. E a gente já tem alguns spoilers para dar na programação. O site já está no ar, tá certo? A gente pode divulgar aí o site nas redes sociais, nas nossas redes sociais, para vocês clicarem. Mas a gente já tem aí o convite do Ailton Krenak, né, que é um grande autor de livro, indígena também, e tem feito uma discussão muito bacana sobre meio ambiente. E também a gente vai buscar fazer atividades artísticas e culturais online para as pessoas que vão participar do evento, né? A gente ainda está pensando como fazer, mas, bom, fica a dica aí que a gente vai lançar mais informações sobre esse evento. Ah, sem dúvida. Daqui a pouco a gente posta alguma coisa também lá no fca.edu.br, o site oficial da Universidade Federal do Cariri. Olha que surpresa que a gente tem aqui, a Kelly Moreira, da UFABC, está acompanhando a live. Olha que chique, a Universidade Federal do ABC, lá em São Paulo, está acompanhando a gente. Olha aí, já estamos expandindo a nossa abrangência, isso é fantástico. 35 pessoas acompanham a gente neste momento, nós já estamos a 50 minutos de transmissão, e a gente ia esquecendo de conversar sobre o plano de cultura, né? O plano de cultura é um plano feito pela Pró-Reitoria de Cultura, ele iniciou seus trabalhos em 2017, em diálogo com a comunidade acadêmica, né? E ele planeja as ações de cultura nos próximos, então, né, 5 anos. Ele foi aprovado no ano passado, então, do ano passado para os próximos 5 anos. Né? E aí é muito legal que as pessoas conheçam, né, essas iniciativas, né, que elas se apropriem delas também e se somem, né? O que o Carlos Guerra Júnior está falando aqui, ele está dizendo que ele é professor recém-aprovado, organiza eventos de rap, slam, e então ele quer se somar para a Reitoria de Cultura, então já pode começar dando uma olhadinha lá no nosso plano de cultura que está lá no site ufca.edu.br. Eu gostaria só que o senhor falasse sobre ele rapidamente, não temos muito tempo, né? E depois a gente encerra a nossa transmissão. Então, é legal ter um colega da UFABC, porque hoje a Universidade Federal do Cariri é destaque no Brasil por ter um plano de cultura, né, e por ter elaborado suas metas e indicadores exclusivos para a cultura. Então, até onde a gente saiba, é a primeira universidade brasileira a ter elaborado esse material. E o plano de cultura está lá disponível no site, e a gente traça nosso planejamento para os próximos 5 anos, e está lá todas as atividades que a gente quer fazer durante esse tempo. Né? O plano de cultura ele passou 2 anos para ser elaborado e teve a participação de toda a comunidade acadêmica e externa. E a gente conta com a participação das pessoas para contribuir nessa execução das atividades para os próximos 5 anos. Então, é um documento robusto e que a gente vai passar por constante avaliação. Né? Vai ter uma comissão que vai avaliar, né? E está lá disponível e está aberto para leitura. Então, é muito legal ter participado, eu participei ativamente dessa elaboração, e é um documento, Ana Paula, que reflete a nossa experiência enquanto cultura, da equipe, da universidade, e esse plano de cultura levou a Pró-Reitoria de Cultura, e o plano de cultura levou a Universidade Federal do Cariri a ser reconhecida nacionalmente, né, no Brasil todo.
Professor, o senhor é muito famoso. A Priscila aqui, a QM, está dizendo que o Instituto Federal de São Paulo também acompanhando a live. Temos também da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, acompanhando a nossa live. Então, a nossa live tem abrangência nacional. Olha aí, Dani, que beleza. Os nossos esforços aí dando resultado, né? Então, a gente só quer agradecer à Pró-Reitoria de Cultura. Foi um bate-papo muito bacana sobre cultura e arte, né, nesse período de quarentena. Agradecer ao professor Robson Almeida pelo seu tempo. Ele ainda fala com a gente, já eu passo a palavra para ele, tá? Agradecer aos nossos intérpretes, né, o Otinel Rodrigues, o Francisco Andrade, a Soraya Mendes, que os apoiou, né, na transmissão na língua brasileira de sinais, lá no perfil acessibilidade.fca. Se eu não li seu comentário aqui, gente, desculpa, é porque são muitos comentários, né? Nem sempre a gente pode parar aqui a nossa programação para dar uma lidinha nos comentários, mas eu agradeço demais a todo mundo que acompanhou. Vou passar novamente a fala para o professor Robson para que ele se despeça de vocês. Temos pouquinho tempo, mas vai dar tempo ainda, uns 6 minutos, né? Então é só o tempo de professor Robson dizer tchau, né? E aí a gente encerra finalmente. Vamos lá, professor. Tchau. Não, brincadeira. Tchau, então é isso. Brincadeira. Não, eu acho que agradecer à equipe da Pró-Reitoria mais uma vez, agradecer toda a comunidade acadêmica, né, que apoia a Pró-Reitoria de Cultura, dizer que a Pró-Reitoria de Cultura está disponível, Ana Paula, para toda a universidade. E a Pró-Reitoria de Cultura ela tem se destacado, não só no Cariri, né, como um espaço de fomento e produção cultural, mas tem se destacado no Brasil todo. Os nossos colegas aí das outras universidades, a gente tem um fórum nacional, né, que a gente divide aí as experiências nesse fórum, né? Então um abraço aí para a turma das outras instituições e dizer que a gente está trabalhando, né, a gente está trabalhando remotamente e que a gente está produzindo, a gente está fomentando cultura, arte, esporte, idiomas e que a gente está fazendo o possível, né, para oferecer para as pessoas todas essas atividades de entretenimento, de produção de arte, de apreciação, de fruição artística, né? E, mais uma vez, assim, dizer que as pessoas fiquem em casa, né? Não é redundante sempre repetir isso. E, mais uma vez, dizer, Ana Paula, que arte, cultura, atividade física é essencial para as nossas vidas, né? A gente não quer só comida, a gente não quer só bebida. A gente quer arte, quer cultura, quer atividade física, a gente quer leitura, a gente quer apreciação audiovisual, a gente quer escutar música, a gente quer fazer atividade física, né? Comida e bebida é só o fisiológico, né? Mas também tem o mental, tem o corpo, tem a mente, tem os sonhos, né? Então, a gente aí está trabalhando para que a universidade continue em destaque nacional, né, no campo da arte, da cultura, e a gente está disponível. A equipe está trabalhando e está disponível nos nossos canais, né, nas redes sociais e nos canais de atendimento, e-mail, né, Instagram, enfim. Nossa, eu já estou ansiosa para as nossas próximas lives aqui, já estou tendo umas ideias, viu, professor Robson? A gente conversa mais sobre cultura em muito breve. Gostaria de agradecer mais uma vez à Pró-Reitoria de Cultura, agradecer a minha equipe da Diretoria de Comunicação pela produção dessa live e tivemos muito sucesso, eu acredito, as pessoas estão se manifestando, né, sobre esse conteúdo que foi tão importante de hoje. A gente volta a conversar sobre cultura, que é algo fundamental. Mas agora a gente não tem mais tempo, né? Já estamos a 57 minutos de transmissão. Mais uma vez agradeço a você que assistiu a gente. Esse conteúdo vai ficar aqui disponível 24 horas no perfil UFCA Oficial. Ele vai também para o nosso perfil no YouTube, UFCA TV. Já tem as lives anteriores lá, já está disponível. Você que não viu, pode ir lá conferir. Muito obrigada pela sua companhia e daqui a pouco a gente conversa mais por aqui. Tchau!